Bem, pessoal, vamos começar algumas explicações acerca da atividade, certo? Para ajudar vocês no entendimento, né? Então, vamos considerar como sendo a nossa aula um, certo? E o que eu vou falar a vocês, certo, é a parte principal, certo? A parte básica da matemática nesses estudos, certo? Então, é importante a gente ter uma noção, né? Do qual é o objeto do nosso estudo principal, né? Onde a gente começa, certo? Então é o seguinte, tudo na matemática começa no sistema de numeração decimal. Então, o sistema de numeração decimal é a chave do início da matemática, certo? A gente começa a fazer contas, certo? Atribuir valores. Então, essa parte aqui é bastante importante. Então, sistema de numeração decimal. E qual é o nosso sistema, certo? Existem vários sistemas pelo mundo, mas aí tem um sistema em particular, né? E o que é o nosso sistema? São empregados, né? No caso, apenas 10 símbolos. Então, são os símbolos que vão representar nosso sistema decimal. Certo? 10 símbolos que a gente chama, né? Chamados algarismos. Então, os algarismos são os 10 símbolos que a gente utiliza, né? Então, esse símbolo a gente utiliza para representar qualquer número. Então, qualquer número que a gente escrever no nosso sistema decimal vai conter esses 10 símbolos. E que símbolos são esses? Vamos analisar qualquer número, né? Então, vamos analisar a nossa ideia inicial. Então, a gente usa 10 símbolos para representar qualquer número, né? E que símbolos são esses? Os símbolos que utilizamos, certo? Que é o que já conhecemos, né? Que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Certo? Qualquer número que você pense, que você pretende utilizar, você faz usos desses símbolos, certo? Então, o sistema decimal a gente utiliza para representar qualquer número. Por exemplo, se eu pegar o número 851, por exemplo, então o que acontece? O 851, esse número, ele é representado por três símbolos: 8, 5 e 1. Certo? Então, 851, a gente tem três algarismos. Que é o 8, o 5 e o 1. Beleza? Então, vamos analisar o seguinte. E como é feita a contagem, certo? A gente usa números para fazer contagens, certo? E a gente forma grupos com essas contagens. A contagem que a gente utiliza é feita, certo? Formando grupos de 10. Então, a gente usa grupos de 10 para fazer as nossas contagens. Então, é muito importante esse agrupamento. O primeiro que a gente usa, o número 1, certo? É a base de tudo, que é a que a gente chama de uma unidade. 1 vai ser o que a gente chama de unidade, né? Então, a gente vai agrupando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega no 10, o que acontece quando a gente chega no 10? Quando a gente chega no 10, a gente tem, como é que se chama? Uma dezena. Então, pegar aqui, a gente tem uma dezena.
O número 100, a gente vai ter uma centena, certo? Então, a gente vai fazendo grupos de 10 em 10, de 1 em 1, de 100 em 100, certo? A partir disso daí, a gente vai fazer um outro grupo, quando a gente chega no 1000, que é o que a gente chama de uma unidade de milhar. Então, a gente tem uma unidade de milhar. Quando chega no 1000, né? Junta 100 10 vezes, a gente vai ter uma unidade de milhar. Se a gente juntar 10.000, a gente vai ter, consequentemente, uma dezena de milhar, certo? Quando a gente chega no 100.000, a gente vai ter uma centena de milhar. Beleza? Então, a gente vai ter uma unidade, uma dezena, uma centena, uma unidade de milhar, certo? E um pouco grande também, né? Quando a gente chega no grande número 1.000.000, né? A gente vai ter uma unidade de milhão, certo? Então, nesse caso, vamos ter aqui o primeiro grande grupo aqui, né? Que é o que a gente chama de unidades. Então, essas aqui são as unidades. Esse outro grupo aqui, a gente chama a classe dos milhares, certo? Justamente em relação a esse milhar. E aqui, com a dezena de milhão, centena de milhão, a gente tem a classe dos milhões, certo? Então, sempre agrupando de 3 em 3, a gente consegue fazer essa contagem em forma de grupos, né? 1.000, milhão, certo? E o que é interessante do nosso sistema, uma característica importante, certo? É que o nosso sistema ele é posicional, certo? O que vai significar isso? Sistema posicional. Sistema posicional vai dizer o seguinte, que a posição do número, certo, vai ser bastante importante para definir, certo, as quantidades. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, conforme a posição que o algarismo ocupa na representação do número, ele expressa valores diferentes. Quer dizer isso, né? Conforme a posição que o algarismo ocupa na representação do número, ele vai expressar valores diferentes. Vamos ver um exemplo para ficar clara essa ideia. Então é o seguinte, imagine que eu pegue o número 28, certo? Peguei o número 28 e veja que eu pego o número 82. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum que para eu escrever esses números, eu escrevi o mesmo algarismo, 2 e o 8, e aqui tem o 2 e o 8 também. Só que o que é que eu fiz de diferente? Só mudei a posição. O que é que fez de diferença aí? Veja o seguinte, esse 8 aqui nesse caso, vai estar indicando 8 unidades, certo? Já esse 2 aqui, ele vai estar indicando duas dezenas.
Certo? Então, veja aqui que eu tenho duas dezenas e 8 unidades. Ou seja, o que são duas dezenas? Eu agrupar duas dezenas. Dezenas eu vou lembrar de 10. Então, eu vou ter aqui 20 mais 8 unidades. Já que nesse caso, o meu número 2 trocou de posição e não vai representar mais duas dezenas. Ele representa duas unidades, certo? Já o número 8 vai representar 8 dezenas. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 8 dezenas mais duas unidades. Então, observa que você tem, certo, uma diferença enorme na posição, né? Um você vai ter 80 unidades, 80 dezenas, né? No caso, 8 dezenas. E no outro você vai ter duas dezenas, que vai ser 20, certo? Então, veja que faz bastante diferença a posição. Então, conforme eu troco o número de posição, ele vai ocupar e vai representar valores diferentes. Esse 2 representa duas dezenas e esse outro 2 vai representar duas unidades. Beleza? Tranquilo até aí? Então, essa é a parte bastante interessante do nosso sistema decimal. Vamos prosseguir. Então, é o seguinte. Uma observação, certo, interessante, é que há um símbolo, certo? Há um símbolo, um algarismo, né? Que eu vou dizer que é o zero, usado para efetuar cálculos, né? Cálculos e representar a ausência de unidade. O que ele quer dizer isso? Que o número zero, né? A gente sabe que sistema decimal, né? O zero, ele é usado para efetuar cálculos e representar a ausência de unidade. Por exemplo, como assim a ausência de unidade? Quando eu escrevo o número 109, por exemplo, o número 109, aqui a gente vai ter 8, quer dizer, 9, né? 9 unidades. No zero, a gente vai ter justamente zero dezenas. Então, não tem dezena nessa representação. E aqui você vai ter uma centena. Então, no caso, esse 109, a gente pode decompor ele, né, do seguinte modo. Eu posso escrever ele como sendo 100 mais zero mais 9. Só que como o zero ele tem ausência de unidade, então, ao invés de escrever 100 mais zero mais 9, não precisa colocar esse zero. Eu só escrevo 100 mais 9, certo? Porque você vai ter uma centena e 9 unidades. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não, né? Tranquilo. Então, vamos para o próximo passo. Próximo passo seria a gente estudar ordens e classes. Vamos estudar ordens e classes. Então, o que seriam essas ordens e classes? É o seguinte: ao escrever um número, no sistema, lembrar aqui, indo
arábico, agrupamos seus algarismos. Que são os algarismos? São os números que formam aquele determinado número, em ordens e classes. Então, eu vou dizer agora que os números eles vão ter uma certa ordem e uma certa classe. Como assim? Temos o seguinte. Por exemplo, se eu pegar o número 69.890. Vamos pegar esse número aqui como base. Então, é o seguinte. Vou escrever esse número, certo? E dizer a vocês o que é a classe e a ordem. Então, vou escrever aqui 69890. Então, é o seguinte. Cada algarismo, né? Cada algarismo, quase não saiu, vai representar uma ordem. Por exemplo, essa primeira aqui, eu vou colocar U, para lembrar que essa primeira ordem vai ser a unidade. Vou colocar esse D aqui para lembrar que isso aqui vai ser a dezena. E depois aqui vai ser a centena, certo? Unidade, dezena e centena. Esse primeiro agrupamento de 3, eu vou chamar que isso aqui vai ser a classe das unidades, certo? Então, essa primeira classe, agrupada em 3, vai ser a classe das unidades. Já aqui eu vou continuar novamente. Unidade, dezena. Se eu continuasse, se tivesse outro, eu poderia colocar centena, certo? Essa outra classe, se tivesse, eu iria chamar classe dos milhares, certo? Aí você pergunta, professor, apareceu unidade de novo. Justamente, apareceu uma unidade aqui e uma outra unidade aqui. Só que lembrem, sistema posicional, a posição do número vai fazer diferença. Essa primeira unidade, vou colocar aqui, a primeira unidade vai representar o quê? Unidade, normal, né? Porque é a classe das unidades. Deixa eu colocar aqui melhor, né? A gente vai ter 0 unidades. Então, a gente não tem nenhuma unidade aqui. Já essa segunda, eu vou ter aqui que vai ser 9 unidades. Porém, eu estou na classe dos milhares. Então, eu vou ter 9 unidades de milhar. Ou seja, não é só 9 unidades, é a unidade de milhar. Esse número 9 está representando 9.000, porque está na classe dos milhares, certo? Então, se eu fosse escrever esse número aqui em relação a ordem e classe, então em relação a ordem e classe, eu poderia dizer que esse número tem o quê? Esse meu número tem 6 dezenas de milhar, 9 unidades de milhar, 8 centenas, 9 dezenas e 0 unidades. Mas lembre que anteriormente eu disse que não precisava colocar esse 0, né? Eu poderia substituir essa expressão aqui por 8 centenas e 9 dezenas e acabar aqui. Certo? Não precisa escrever 8 unidades, porque o 0
vai indicar a ausência de unidade, né? Beleza? Então, essa seria aí a parte inicial, certo? Dessa questão de ordens e classes, beleza? Então, aqui eu estou escrevendo o número em forma de ordem e classe, mas também eu poderia escrever em outra forma, né? Outra forma seria a decomposição, que é eu escrever esse resultado em forma de números, algarismo. A decomposição, ela vai usar aqui, ó, algarismos. Então, eu não posso usar essas palavras. Ou seja, dizer a ordem e a classe. Se eu fosse decompor 69.890, ficaria o seguinte, são 6 dezenas de milhar. Então, dezena eu lembro 10, então vai ser 60. Como é de milhar, vai lembrar 1000, né? Milhar aqui vai lembrar 1000. Então, tem mais 3 zeros. Mais 9 unidades de milhar. Então, 9 unidades, não tem zero. De milhar, novamente, 1000. Então, coloca aqui 3 zeros. 8 centenas. Centenas eu vou lembrar de 100. Então, eu vou ter aqui 800. 9 dezenas eu vou ter o quê? 9, 0, né? Porque dezena eu vou lembrar de 10. E unidade não vai ter. Eu poderia colocar aqui o 0 ou justamente não escrever esse 0, certo? Parar aqui. Então, eu teria a decomposição desse número. Tranquilo até aí? Beleza, né? Então é o seguinte, vamos lá, próximo passo. Então, pessoal, só voltando, coisa importante, então, entender a diferença, né? Então, você tem dois tipos de representação. Para ficar aqui claro essa ideia. Uma é por ordem e classe, que é essa aqui, certo? Ordem e classe. E a outra é a decomposição. Então, a decomposição eu vou usar algarismos, a ordem e classe eu vou usar as classes, né? Vou dizer a classe de cada um desses elementos. Por exemplo, aqui é a classe do milhar, que vai ter, como é a classe das unidades, não tem especificação, né? Centena, dezena e unidades, beleza? Mas vamos fazer outro exemplo para ficar bem claro essa ideia. Então, vamos lá. Como vai ser essa ideia aí? Então, vou pegar outro exemplo aqui. 453.957. Então, vamos fazer as duas decomposições, né? Então, novamente, para facilitar, vou colocar aqui, ó, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. E agora eu vou fazer aqui ordem e classe. Então, se tiver uma questão pedindo ordem e classe, eu vou escrever justamente a ordem e a classe. Beleza? Então, vamos lá. Por ordem e classe. Então, eu tenho aqui 4. Começa sempre desse início aqui, certo? Sempre começa por aqui. Eu vou ter 4 centenas, só que não é centenas normal, né? Centenas de milhar. Vou ter 5 dezenas de milhar. Eu estou na classe dos milhares. 3 unidades de milhar. Aí, depois que eu fiz essa primeira classe, né? Então, essa aqui foi a primeira classe dos milhares. Eu venho para essa classe que é a das unidades. A das unidades eu não preciso escrever nada, né? Só as quantidades precisas. Por exemplo, depois eu tenho 9 centenas, 5 dezenas e 7 unidades.
Então, aqui eu fiz a decomposição em ordem e classe, né? Agora, se eu for fazer a decomposição que usa algarismo, né? A decomposição, quando fala decomponha o número utilizando algarismos. Então, é justamente essa a ideia. 4 centenas de milhar. Então, eu vou lembrar. 4 centenas. Então, 4 centenas eu lembro de 100. Centenas de milhar eu vou lembrar de 1000. Então, eu tenho aqui, ó, 4 centenas de milhar, 1000. 3 zeros. Mais. Dezena, vou lembrar do 10. Milhar, 1000. Então, 50 dezenas de milhar. Mais 3 unidades de milhar. Então, unidade não tem zero, né? Vou lembrar do 1. De milhar, então, 3.000. 9 centenas, 900. 5 dezenas, 50. Mais 7 unidades. Então, esse aqui seria o meu número em decomposição. Certo? Então, seria um exemplo bem tranquilo de se fazer. Certo? Vamos fazer mais alguns exemplos para a gente finalizar. Então, vamos fazer aqui um exemplo bem pequeno. Se eu fosse fazer aqui 573, por exemplo. Então, novamente, unidade, dezena, centena. Então, eu vou ter aqui, ó. Posso fazer o seguinte. Vamos pensar. Começa sempre no início aqui, né? Eu tenho 5 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. Então, eu tenho aqui, né? 5 dezenas, 5 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. Então, eu vou ter aqui, ó, 500 mais 70 mais 3. Beleza? Se eu fosse fazer aqui um outro número, né? Vamos pensar aqui. Posso fazer aqui, ó, 2.809. Então, se eu for fazer o 2.809, né? Posso fazer aqui, ó, unidade, dezena, centena. Aí, unidade, se tivesse, eu continuaria, dezena, centena. Então, aqui eu vou ter 2 unidades de milhar, né? Tem que lembrar, é importante. 2 unidades de milhar. 8 centenas. Poderia colocar 0 dezenas, mas não precisa, né? E eu poderia encerrar aqui em 9 unidades. Certo? Então, exemplo bem tranquilo esse. Para a gente finalizar, certo? Vamos fazer só mais um, né? Para ficar bem fixada essa ideia. Porque matemática é assim mesmo, a gente tem que praticar. Certo? Então, vamos... É algo bem simples, certo? Às vezes você não entende no início, né? Primeira série, assim, retornando, assim, sexto período, início, né? Então, vamos ver aqui. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Ah, voltando aqui, faltou só eu completar aqui. Deixa eu ver esse número aqui embaixo um pouco. Só escrever aqui. E faltou escrever a decomposição, né? Em algarismo. Não usando ordem clássica, né? 2 unidades de milhar, então 2.000, né? Porque é de milhar, mais 8 centenas, 800, mais 9 unidades. Não coloca 90, né? Porque aqui lembre que o zero não representa a unidade, né? Não tem a ausência de unidade aí nesse caso. Então, vamos voltar ao nosso último exemplo aqui
205.753. Então, a gente vai ter aqui unidade, dezena e centena, né? Unidade, dezena, centena. Então, vamos fazer aqui. Então, eu tenho o seguinte. Eu vou ter aqui duas centenas de milhar. 0 dezenas de milhar, mas eu não coloco. 5 unidades de milhar. 7 centenas. 5 dezenas. E 3 unidades. Beleza? 2 centenas de milhar, 5 unidades, né? Porque não tem dezena de milhar. 7 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. Escreve em decomposição, né? 2 centenas de milhar mais 5 unidades de milhar mais 7 centenas mais 5 dezenas mais 3 unidades. Então, a gente vai ter centena, dezena, certo? Então, vimos aí a representação com classes de ordem e a decomposição usando só algarismos, certo? Então, é importante a gente ter fixado essa ideia inicial, certo? Espero que tenha ficado claro. Então, é muito importante vocês perceberem as características dos números para dar continuidade aos nossos entendimentos, certo? Porque a gente vai ter vários passos ao longo dos anos, né? Das séries. A gente sempre vai aprender coisas novas. Então, esse aqui é o passo inicial, certo? Então, acompanhe as próximas aulas, porque a gente vai estar continuando aí o foco nos números naturais, certo? Para depois a gente ir para soma, subtração, multiplicação, divisão, que são as 4 operações básicas que são as mais importantes, certo? Para você fixar as ideias matemáticas posteriormente, certo? Aprender o básico para chegar lá na frente, certo? E aprender o restante necessário. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Vou estar encerrando aqui essa parte. E a gente se vê na próxima. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.